Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje vamos estudar a lição 13, é a última lição desse trimestre, que tem o título Seja um Mordomo Fiel. Nós vamos estudar nessa lição o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que é a parábola do mordomo fiel e prudente. Tem uma narrativa paralela no capítulo 24 de Mateus, que também Jesus abordou algo semelhante. E nós vamos ver que algumas coisas muito importantes estão aqui nesta parábola, que resumem tudo que nós estudamos ao longo desse trimestre sobre a mordomia cristã. Nós percebemos aqui que há dois personagens envolvidos nessa história. Primeiro, aquele que é o Senhor, o dono das coisas. E o outro, o que é o mordomo, o gerente, aquele que está administrando. Perceba que há uma distinção muito grande entre esses dois. O Senhor é o dono, dele é tudo, ele é o possuidor das coisas. Enquanto que o mordomo toma conta de tudo, fica sob a responsabilidade dele a administração do todo, mas ele não é dono de nada. Ele é apenas o gestor, o administrador, o mordomo. Logo, tudo que o mordomo faz, ele precisa ter a responsabilidade do cuidado e da prestação de contas com o seu senhor, porque o senhor é o dono, o mordomo é apenas o administrador. E aí a parábola diz que um homem, ele deixou na mão do seu mordomo o cuidado com a sua casa e com todas essas coisas. E ele esperava desse mordomo algumas coisas interessantes. A primeira coisa que o mordomo precisa ter em mente é a ideia de que um dia haverá uma prestação de contas, ou seja, o Senhor viajou, o Senhor foi para outro lugar, ele deixou o mordomo encarregado dessas coisas, mas ele vai voltar. E quando o Senhor, dono das coisas, voltar, haverá uma prestação de contas. A primeira coisa que aconteceu com esse mordomo é que ele não estava esperando o Senhor voltar e então começou a agir de forma imprudente. E aí ele espancou os outros servos, agiu de forma irresponsável, inclusive bebendo, embriagando-se, e ele agiu como se o seu senhor não voltasse, como se não estivesse esperando o senhor. Talvez ele pensou que o senhor tardaria, que demoraria muito para voltar, mas enquanto ele esperava o senhor voltar, agiu de forma irresponsável. E aí o que nós vamos perceber é exatamente o paralelo dessa parábola com a vida de cada um de nós. Todos nós somos mordomos e ao longo deste trimestre nós estudamos sobre a mordomia das finanças, do tempo, da família, da adoração, da terra, do dinheiro e tantas outras coisas para dizer, nós temos muitas coisas que nos foram dadas por Deus, mas que não é nosso. Deus é o dono da terra, Deus é o dono do dinheiro, da prata, do ouro, Deus é o dono de todas as coisas que há. Portanto, nós como administradores vamos prestar contas a Deus de tudo isso que Ele nos deu. E nós precisamos estar conscientes da vinda do Senhor e preparados para essa vinda. Jesus disse, vocês não sabem que hora o Senhor vai vir. Se ele vai vir de manhã, de madrugada, de meia-noite, você não sabe como esse Senhor vai chegar de repente e, portanto, precisam estar preparados porque ele pode chegar a qualquer momento. E quando ele chegar, haverá uma prestação de contas. Vamos lembrar que em outras parábolas, Jesus também tratou dessa situação. Por exemplo, na parábola dos talentos, o Senhor viajou e deixou a sua fortuna, os talentos de ouro, na mão de 3 servos que estavam com a responsabilidade de administrar isso aí. Na outra parábola, a parábola das minas,
também o Senhor viaja e deixa 10 minas na mão de um servo, mais 5 em outro, 3 no outro, ou seja, a sua propriedade, aquilo que era a produção dele, ficou na mão dos seus servos para que eles pudessem administrar. E em qualquer dessas parábolas, seja aqui no mordomo fiel e prudente, seja dos talentos, seja das minas, o grande foco está: o mordomo está tomando conta, mas o Senhor vai voltar a qualquer momento, e quando o Senhor voltar, haverá uma prestação de contas. E nessa prestação de contas, nós precisamos apresentar o que fizemos com tudo aquilo que recebemos. O mordomo, ele vai receber do Senhor essa ideia daquilo que é o encargo sobre os demais. Ele é quem paga os salários, ele é quem dá a comida dos seus conservos, mas ele vai prestar conta com o seu Senhor. E ele tem duas opções. Ele tem a opção de ser fiel e prudente e tem a opção de ser infiel e imprudente. Não são dois servos. É o mesmo servo que tem duas opções. Ele pode escolher ser uma coisa ou a outra. Isso faz parte do que é a nossa escolha, a nossa capacidade de escolher, e todos nós precisamos escolher bem o que vamos fazer com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa família, com os nossos bens, com tudo aquilo que o Senhor nos dá. O que acontece com aquele servo é que esse que foi infiel e imprudente recebeu a justa recompensa, o castigo por aquilo que ele fez. Mas aquele servo que é encontrado fiel e prudente, ele recebe também a boa recompensa do seu Senhor. No caso da parábola das minas, aquele servo que agiu bem recebeu a autoridade sobre 10 cidades daquele reino que o Senhor foi conquistar. No caso da parábola dos talentos, aquele que agiu com fidelidade e das 5 talentos granjeou mais 5, ele recebeu o elogio do seu Senhor e também o talento daquele que não granjeou. Ou seja, o que tinha 5 talentos agora tem 11, porque ficou com os 10 e agora tem mais um para administrar. Ou seja, aquele que fizer o bem e for responsável como um mordomo fiel e prudente, receberá do seu Senhor a justa recompensa e o galardão por aquilo que fez. E aquele que for infiel e prudente também receberá, só que receberá o castigo, receberá a punição por ter se comportado de forma equivocada. O que é que o Senhor espera do seu mordomo? Primeiro, que ele seja fiel. Fiel quer dizer que ele seja responsável na administração. Fiel quer dizer que ele seja verdadeiro, ou seja, que cumpra a fiel e verdadeira função de administrar bem o que ele recebeu. Espera-se do servo fiel que ele seja prudente, ou seja, que seja um administrador que tenha qualidades, que saiba como tomar conta daquilo, fazendo as escolhas corretas e agindo de forma correta com aquilo que é do seu Senhor, de maneira que quando o Senhor vier, ele receba a recompensa pelo que fez. Aqueles 2 mordomos fiéis da parábola dos talentos, que agiram com fidelidade e foram prudentes naquilo que fizeram, eles ouviram do Senhor o elogio. O que recebeu 5 talentos e granjeou mais 5, ele produziu 100%. O que recebeu 2 talentos e mais 2 ganhou, também produziu 100%. De maneira que os 2 receberam do Senhor o mesmo elogio. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele que foi um servo infiel e imprudente, que não cuidou do talento que o Senhor deixou, ele recebeu um duro castigo e foi lançado no lugar onde há choro e ranger de dentes. Esse servo da parábola do servo infiel e prudente também recebe o justo castigo, e ele disse que ele virá
e separá-lo-á e dará a sua parte com os infiéis. Ele vai ser castigado e vai ser expulso da presença do seu Senhor. Ao final desta lição de mordomia cristã, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos ser bons administradores de tudo que o Senhor nos dá. Não só da nossa vida, mas também do nosso tempo, da nossa adoração, das nossas finanças, do trabalho do Senhor, daqueles que estão no nosso entorno. Ou seja, nós precisamos agir de forma prudente e verdadeira, como verdadeiros administradores daquilo que o Senhor nos confiou. E se bem fizermos isso, nós vamos receber do Senhor a recompensa, porque a Bíblia diz que Ele não é injusto para se esquecer do trabalho que fazemos. E o incentivo que o apóstolo Paulo dá aos crentes de Corinto, no capítulo 15, é que sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, produzindo até mais do que se espera de nós, de forma abundante, porque não é vão o nosso trabalho no Senhor. Se formos fiéis e prudentes, receberemos do nosso Senhor não só a salvação, o galardão e a vida eterna, mas também o elogio, o aplauso e a recompensa que Ele nos dará. Sejamos, pois, prudentes e fiéis e façamos a nossa mordomia de forma responsável para cumprirmos bem o papel de mordomos como o Senhor espera de nós. Eu peço que você, após assistir esse vídeo, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, marque as notificações para receber os novos vídeos que estamos produzindo, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a divulgar a palavra de Deus e que cada dia o Senhor nos abençoe na nossa escola bíblica dominical para que possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Até o próximo trimestre, se Deus nos permitir.